Está de olho no quê? A decisão dele vai ser PMDB, baseada em quê? O PMDB, vamos ressalvar, não é o PMDB. Essa ala picareta do PMDB está de olho numa coisa: lugar para roubar. Ponto final. Duro e cruelmente é isso, lamentavelmente, que está acontecendo. Olha, estão indicando um tal de Manel Júnior, se presta atenção, um semi-analfabeto, sabe? Um semi-analfabeto, picareta desde nascença, para o Ministério da Saúde. A saúde, que corresponde ao mais grave drama da sociedade brasileira, que tem uma crise de financiamento absolutamente dramática, que é literalmente uma questão de vida ou morte. Como é que pode transformar isso em moeda e trazer um camarada absolutamente desqualificado, que na hora que a imprensa vasculhar a vida dele, ele não dura 15 dias? Não é possível que você nomeie um ministro sem pelo menos passar pela ABIN. Sabe? A ABIN tem obrigação de dizer: presidente, esse camarada aí vai ser fritado em 15 dias. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista na sexta-feira e disse que o governo fazia um pacto, a presidente Dilma estava fazendo um pacto com o demônio para salvar o governo, né? Dando tantos ministérios ao PMDB que ela não governava mais, que era governada. O senhor concorda com O Fernando isso? Henrique, ele abusa da inteligência dos outros, porque ele conta duas coisas: com a absoluta complacência da grande imprensa, absoluta complacência, ele pode fazer o que quiser, andar nu, pelado, falar bobagem à vontade, e a imprensa o protege. E de outra forma, ele conta com a falta de memória da sociedade brasileira, que ele pensa. A Dilma está simples e puramente replicando exatamente o que ele, Fernando Henrique, fez. Sabe quem era ministro do transporte do Fernando Henrique, que dali comandava o mensalão do PMDB no governo Fernando Henrique? Eliseu Padilha, ministro da Dilma. Sabe quem era líder do Lula no Senado e líder do Fernando Henrique no Senado? O mesmo, Romero Jucá. O mesmo. São as mesmas figuras. Rigorosamente agora, a mesma. o Fernando Henrique... Henrique... Michel Temer era homem do Fernando Henrique. Agora, o Fernando Henrique disse que ele contava com o apoio do Congresso quando houve o movimento Fora FHC, que o senhor já citou aqui, que a presidente Dilma não conta com esse apoio. E quando precisou, comprou voto. Quando precisou, comprou voto. Com dinheiro, pura e simplesmente, R$200 mil na época, custou o voto para comprar a reeleição do Fernando Henrique. Se as pessoas não têm memória, eu tenho uma memória implacável. Dá para ganhar, reconquistar esse apoio do Congresso à presidente Dilma até 2018? Só tem o senhor uma acha chance que vai do Congresso ser afim com a nossa estratégia. É o povo nos apoiar. Ou seja, aumentar a popularidade não dela. Não é negócio. Você pegou e entrega o Michel Temer a coordenação política. O Michel Temer transforma a coordenação política numa distribuição de cargos, entrega todos os cargos mais importantes do país à pura escória do PMDB, que ele representa, na linha de sucessão, e depois lava as mãos. É muita inocência, muita inocência. Vai escapar porque o povo brasileiro é democrata. Ministro, o senhor disse recentemente em uma entrevista à Folha de São Paulo que impeachment sem prova de crime é golpe. Quais são os riscos de um impeachment neste momento para a democracia no Brasil? Nós simplesmente teremos 20 anos de ingovernabilidade no país. Estou seguro disso. É só a gente imaginar, né? Inventa-se um pretexto, tipo, pedalada fiscal no Tribunal de Contas. Pedalada, eu vou explicar para as pessoas o que é. A Caixa Econômica, que pertence ao governo, paga o Bolsa Família. Então, um belo dia, o governo teve dificuldade de dinheiro e mandou: Caixa, paga aí que depois eu te pago. Vendeu fiado, né? Paga aí. Paga aí com o teu dinheiro que depois eu te pago. E depois pagou. Isso não é crime de responsabilidade, nunca foi. Mas é empréstimo, porque a lei de responsabilidade fiscal supostamente Vamos proíbe discutir, isso não se faz, é química, contábil, é tudo de ruim, ok? Ok. Dito isto não é crime, não foi a Dilma que fez, portanto, nem é crime, portanto, não se pode atribuir a ela um crime. E segundo, não foi ela que fez, foi o secretário do Tesouro que fez, mas essas coisas o Tribunal de Contas pode multar. Como é normal, o Tribunal de Contas multa lá o secretário do Tesouro, quem de ofício fez. Mas isso não é razão para impeachment, ponto final. E volto a dizer, na hora que você quebrar a regra, vale a quebra de regra para todo mundo. Aí vamos derrubar a Dilma, entra o Michel Temer. Os problemas são os mesmos, só que o Michel Temer é um sem voto, era o último deputado em São Paulo, o último. De 71 deputados federais de São Paulo, ele conseguiu a proeza de ser o menos votado de todos. E é o homem que faz a testa de ferro dessa turma do PMDB. Ou seja, tudo que nós estamos vendo, nós vamos assistir exponencialmente, só que com um camarada que não teve o voto do povo. É porque, na verdade, muitos argumentos... Eu, por exemplo, vou exigir o impeachment dele no dia seguinte. Os críticos argumentam que seria um governo de união nacional, concertação nacional, como foi o do Itamar Franco. Você imagina que o PT, golpeado, a CUT, o MST, o Sindicato do Servidor Público vão ficar num governo de união
depois de terem sido golpeados. Que isso? O senhor disse... Isso é a Venezuela aqui. Nós não podemos deixar acontecer. Não podemos. O senhor disse Então, que haveria nós temos duas graves... lutas nesse momento. Defender a democracia a qualquer preço e brigar para o governo da Dilma mudar. Isso é o que nós temos que fazer. O senhor disse que haveria graves consequências se houver um impeachment. Que consequências são Haverá essas? a possibilidade de violência na rua. Mas quem vai defender esse governo? Não é defender o governo, é defender a regra. É defender a regra. Defender a regra. Eu, por exemplo, estou na linha de frente. Estou na linha de frente, não vou aceitar. No dia seguinte que derrubarem a Dilma, eu vou encabeçar um movimento pelo impeachment do Michel Temer. Esse impeachment que o senhor chama de golpe tem cara? Quem são os golpistas? Tem, são duas correntes, porque o golpe agora não é mais uma sargentada. O golpe agora é via manipulação de instituições para dar feição jurídica ao golpe. Então hoje tem duas escaladas, ambas aberrantes. Uma é no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de julgadas e aprovadas por unanimidade as contas da campanha da Dilma, conseguiu-se a proeza de reabrir a discussão. E por aí há uma tendência de, vamos supor que não vai acontecer, porque os juízes brasileiros, felizmente, são de altíssimo nível, especialmente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muito orgulho de ver também este avanço extraordinário do Brasil, que é a nossa justiça. Está melhorando muito nos tribunais superiores, ainda tem que melhorar bastante para baixo, mas está melhorando bastante. Eu já vi como é que era no passado. Né? A consequência, vamos dizer, desse itinerário era declarar nulos os 60 milhões de votos que a Dilma recebeu, porque, aspas, o povo teria votado por abuso de dinheiro, de poder econômico e poder político. Neste caso, assumiria o Aécio. Portanto, ou aí haveria está. Nova eleição, né? Que Não tem nova que... eleição. Não tem nova eleição. Assumiria a presidência da República, né? O segundo colocado. Anulados os votos, assume o segundo colocado. Tá certo? Com que cara nós íamos ficar no Brasil? Que governança, que governabilidade haveria para uma jogada dessa no tapetão que o povo não suporta? O povo está magoado, zangado, com razão com o governo Dilma, mas o povo não suporta, sabe, jogada... golpe, o povo não aceita. Você pode acreditar no que eu estou lhe dizendo, eu conheço com a minha alma o povo brasileiro. Segundo movimento, no Tribunal de Contas da União. Fernando Henrique fez isso que eu chamo de pedalado a rodo. Lula fez quantas vezes quis. Nunca ninguém foi multado sequer pelo Tribunal de Contas. Mas a presidente Dilma aumentou, né? Foi num grau assim exponencial. Nada disso, está tudo pago. E era o banco público. Mas teve um custo alto. Repare bem, para o Brasil, né? Eu não estou defendendo isso, eu estou só dizendo que isto não é crime de responsabilidade, muito menos imputável dolosamente à senhora presidente Dilma Rousseff a ensejar impeachment. Não pode. Isso não é causa. Aí o Hélio Bicudo, cuja maior qualidade moral é ex-petista, já não está no seu melhor momento, a família está denunciando a manipulação dele, assina o requerimento. Quem deu a ele a autoridade moral para isso? Que legitimidade ele tem? A não ser um esforço de manipulação de propaganda para dizer até o PT está querendo o impeachment da Dilma. É só isso.